presidente da República que, historicamente, era contra o Bolsa Família, que, historicamente, era contra a política assistencial e agora acena, inclusive, com distribuição de alimento. Eu começo com você, Yuri. Pois é, esse histórico do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, tem sido explorado pela campanha do PT. Agora, uma vez no governo, Jair Bolsonaro abraçou a causa de incrementar esses programas sociais, dado que, quando fez em 2020, no início da pandemia, o auxílio emergencial na época de R$600, que hoje valem bem menos do que R$600, é preciso que se diga, viu que aquilo tinha um potencial político enorme. Foi o momento em que o governo Jair Bolsonaro atingiu os maiores patamares de aprovação do seu governo e de avaliação positiva do seu governo, justamente quando mais de 60 milhões, quase 70 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo auxílio emergencial durante a pandemia, aquela dinheirama que não só diretamente para as pessoas as beneficiava, mas também beneficiava a economia local de cidades pequenas. Estudos de alguns economistas, por exemplo, o Écio Costa, da Universidade Federal de Pernambuco, acompanhou bastante o impacto local do dinheiro do auxílio emergencial em 2020. Em algumas cidades chegou a ser mais de 25% ou 30% do PIB local, o que foi pago para o governo para os beneficiários que moravam nessas pequenas cidades. Ou seja, a partir daí o governo viu o potencial eleitoral e político que esses benefícios poderiam ter, independentemente do efeito social que tivessem. E essa foi a aposta no Auxílio Brasil de R$400 para R$600 neste ano, só que se mostrou insuficiente porque de 2 anos para cá, esses R$600 compram muito menos alimentos do que compravam 2 anos atrás. O Yuri falou aí sobre como isso está sendo explorado na TV. Eu trago agora para vocês a análise completa do horário eleitoral, tá? Primeiro, o programa a ser exibido foi o do ex-presidente Lula, a ordem vai mudando, né? Hoje tá lá replicando aquela peça que é o ataque mais duro já feito pela campanha do Lula Bolsonaro, dizendo que ele foi um mau militar, defensor da tortura, que defendia inclusive sonegação de impostos, e aí fala da inflação e da fome. Trata Bolsonaro como alguém desumano. Eu grifo essa palavra porque ela também apareceu em pesquisa qualitativa. Lembra? A gente contou esse bastidor no 360. Foi parar na televisão. E aí Lula, gente, fala da relação, quando isso obviamente fica com uma atriz fazendo o texto e trazendo as manchetes que dão, digamos, base para essas acusações. Quando o Lula aparece, ele não vem para fazer ataque a ninguém. Ele fala da dona Lindu, fala da mãe dele, e aí claramente a peça faz um longo aceno às mulheres. Tudo é ilustrado com mulheres, as promessas são ilustradas com imagens de mulheres, porque Lula está querendo manter esse eleitorado com ele. Bolsonaro virou alvo de todo mundo. A Simone Tebet também abre criticando pesadamente o programa dela, a gestão de Bolsonaro na pandemia. Ela diz: eu entrei comovida na CPI e saí indignada. E se refere a Bolsonaro como negacionista, uma pessoa sem empatia. Depois que critica o que o presidente fez, ela inicia uma proposta, né, traz ali propostas para a área das saúdes, inclusive um mutirão para zerar a fila de exames. Bolsonaro faz esse programa voltado todo ao agricultor, grande e pequeno. Ele lembra, primeiro, o tempo de invasões durante, né, gestões anteriores. É tão antigo que a apresentadora do Jornal Nacional que aparece na propaganda do Bolsonaro é a Fátima Bernardes. Pra vocês terem uma ideia de quanto tempo teve que voltar atrás para pegar as imagens ali do MST que Bolsonaro vincula com invasão e morte. Ele fala da distribuição de títulos de propriedade e aí apresenta esse programa Alimenta Brasil, que é compra do agricultor familiar e doa. Ciro Gomes também fala da pandemia da Covid, ou seja, traz aí uma mensagem, uma memória ruim para o governo, e Soraya Tronic, idem. Ou seja, Bolsonaro virou o alvo há 10 dias da eleição na campanha na televisão. Um outro alvo, esse só da terceira via, é o voto útil, criticado pela Soraya, pelo Ciro e também na campanha da Simone. Leandro? O voto útil na mira de todo mundo, né? Porque os eleitores do Ciro e da Simone, sobretudo, né? Do Ciro Gomes e da Simone Tebet, são aqueles que a campanha do Lula tem buscado mais, sobretudo os do Ciro Gomes, e acaba que se tornou o tema dessa reta final da campanha, né? Só queria voltar um pouquinho para a discussão sobre o Auxílio Brasil para trazer alguns dados aqui, né? Primeiro, é mais um aceno do presidente a um eleitorado que o Auxílio Brasil turbinado de R$600, aprovado pela PEC, né?
ele não conseguiu atingir. E no começo desse mês, uma propaganda do presidente também havia uma promessa de aumentar para R$ 800 o Auxílio Brasil aos beneficiários que conseguissem arrumar e demonstrar que arrumaram um emprego. Então a gente já tem aí duas propostas só nesse mês do presidente tentando dialogar com esse eleitorado, mostrando que o que eles achavam que daria certo, aumentar o Auxílio Brasil, não funcionou, não à toa estão fazendo essas propostas em série na televisão. E um pouco sobre como que a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem dificuldade de fazer o Auxílio Brasil um pouco funcionar, né? Tem uma outra dimensão do problema, que até tem uma pesquisa que saiu hoje, feita em 15 favelas aqui do Rio de Janeiro, chamada Justiça Hídrica e Energética nas Favelas. São 15 comunidades que foram ouvidas ali por pesquisadores das favelas, mostrando que boa parte da população dessas localidades não conseguiram se cadastrar no CAD único, que é o cadastro de programas sociais do governo. É uma dimensão do problema também, né? Colocar dinheiro na mão das pessoas não é uma tarefa fácil, porque se você tem os alimentos caros, esse auxílio não compra tudo que comprava. Tem um estudo da FGV de julho mostrando que o Auxílio Brasil, para ser igual ao auxílio emergencial de R$ 600, era para ser de R$ 732 em julho desse ano. E a outra dimensão é uma dificuldade que o Brasil tem de lidar com dados, né? De colocar as pessoas mais pobres capazes de receber esse dinheiro que o governo está querendo distribuir. São muitas as dimensões desse problema que ajudam a entender um pouco por que só aumentar o auxílio não deu certo. Olê, a gente está em pouquinho tempo, mas eu não queria deixar que você não trouxesse essa apuração que você nos vendeu mais cedo, né, sobre como a terceira via na prática já está sofrendo um boicote pesado. O PDT e o MDB não têm os candidatos exibindo o Ciro e a Simone. E qual é a estratégia aí do Ciro para a reta final? Muita gente disse que a gente estava errado, estava mentindo, falando que ele ia no podcast daquele rapaz que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. Ele foi ontem, causou muito na internet, mas aparentemente eles estão tentando vender aí o Ciro como o antissistema. É uma cartada, digamos, arriscada e talvez aí extemporânea, né? Hoje me chamou a atenção que o Tico Santa Cruz foi a público numa série de postagens, né, dizendo que é muito melhor perder com dignidade do que perder com desespero e pirraça. Chega mal aí na reta final, o Ciro Gomes sob muita crítica e muita pressão. Leandro? E a campanha do Ciro está tentando vender essa crítica e essa pressão que ele está sofrendo como o fato dele ser o candidato antissistema. Eles estão tentando, nessa reta final, colar essa imagem, né, de que é o candidato que desagrada tanto ao Lula como ao Bolsonaro, por isso que é uma tentativa de silenciamento. Sobre essa entrevista que ele concedeu a esse podcaster, né, enfim, o Ciro foi muito criticado por integrantes do PDT, gente que, quando saiu a agenda, né, a gente rebateu com algumas pessoas do partido, já disseram, não é possível que ele vai nesse programa. E esses integrantes do PDT, de fato, criticam muito a condução da campanha do Ciro nessa reta final, mas eu fui ouvir os integrantes da campanha para ver o que eles vão fazer daqui para frente, né? Primeiro, acreditam que essas críticas à ida do Ciro a esse podcast são críticas orquestradas pelo PT e eles veem uma tentativa de calar o Ciro Gomes, e feita tanto pelo Lula como pelo Bolsonaro. Eles veem que isso é feito à esquerda e à direita, e é essa a imagem de alguém que é atacado pelos dois lados por ter um discurso antissistema, um discurso que funcionou em 2018 para o presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu, apesar dos anos como deputado federal, se vender a imagem de alguém que era de fora da política, de fora do sistema político. Ciro Gomes está querendo colar nessa imagem, tem usado esse termo, inclusive, antissistema, e joga para essa reta final todas as suas cartas, né, em denunciar essa tentativa de silenciamento de Lula e de Bolsonaro, e joga suas cartas nos debates que ainda tem pela frente. O nosso aqui no sábado, SBT e todo aquele pool de empresas que vai estar com a gente nesse debate, e o último debate marcado para a TV Globo lá na quinta-feira. A campanha ainda acredita que pode convencer indecisos e acredita que há um diálogo com ex-bolsonaristas. A ida ao podcast de ontem foi também para buscar esse eleitor.